Nessa videoaula nós vamos abordar o tema citricultura. O que são frutas cítricas? Bem, frutas cítricas são frutas que contêm na sua composição o ácido cítrico. A gente não pode confundir fruta cítrica com fruta ácida. Acidez é uma coisa, frutas cítricas são frutas que contêm em sua composição o ácido cítrico. Abacaxi é ácido, mas não é cítrico, certo? Então, frutas cítricas são as laranjas, laranja doce, tangerinas, pomelos, os híbridos, que são frutos, né, oriundos de cruzamento entre espécies diferentes, limões, as limas, todas são consideradas frutas cítricas. Aqui nós temos algumas imagens, né, do uso possível de frutas cítricas, são dos mais diversos, na forma de suco, consumo in natura, produção de fruta desidratada, produção de doces, geleias, picolés, enfim. Aqui nós temos uma foto que demonstra, né, a grande variedade de frutas cítricas encontradas. Em relação aos frutos cítricos, eles são cultivados desde 2000 a.C., já na China. O centro de origem deles é a região do leste asiático, a região compreendida entre a China, a Índia e o Golfo de Bengala. Da Ásia, eles foram levados para o norte da África através das navegações que iam até o Oriente à busca de especiarias. Do norte da África, eles foram levados para o sul da Europa e durante a Idade Média, no período das navegações da Europa, eles foram trazidos para as Américas. O melhoramento dos citros, dessas frutas nativas, ocorreu de forma bastante acelerada no século XIX na Europa. No século XX, os Estados Unidos ele tomou liderança frente à produção de frutas cítricas e as maiores produtividades em relação aos citros são observadas em regiões de clima tropical e subtropical, compreendendo regiões do Brasil, Estados Unidos, China, Espanha e Indonésia. O Brasil e a Flórida, nos Estados Unidos, são as principais regiões produtoras de laranja no mundo. Em termos de Brasil, esse gráfico demonstra a participação das regiões na produção nacional de citros. Como nós vemos, São Paulo lidera a produção mundial, nacional, com cerca de 80,5% de todo o fruto cítrico produzido no país. Ele advém da região de São Paulo, seguido da Bahia com 4,2%, Sergipe 4%, Minas Gerais 3%, Paraná 2,1% e Rio Grande do Sul contribuindo com 1,9%. Então fica evidente que São Paulo é o principal estado produtor de laranja no país. Algumas características das principais variedades, copa. Citros a gente fala muito de variedade copa e porta-enxerto, certo? Variedade copa é o enxerto, é a parte produtiva, e o porta-enxerto é o sistema radicular, ok? Então, nós temos algumas características de qualidade, né? Nós temos frutos indicados para a indústria, esses frutos têm um perfil diferente do fruto indicado para o consumo de mesa, né? Os frutos indicados para a indústria eles têm que ter uma boa relação de sólidos solúveis, ou seja, de açúcar, um alto teor de suco, tem que ter um alto rendimento industrial, né? Tem que ter uma concentração de suco alta, tem que ter um rátio, que é uma relação grau-Brix, que é o teor de açúcar, que a gente mede com o refratômetro, acidez alto, e tem que ter sabor e cor característico, para que se produza um suco, por exemplo, ou uma geleia com a cor que realmente remeta ao fruto de laranja, certo? Já frutos para mesa tem que ter um tamanho médio que a gente usa, né? Para laranja, um diâmetro entre 6 e 7 centímetros. A cor da casca tem que ser característica da espécie, né? Isso já não é necessário para indústria, porque na indústria o fruto ele não é consumido in natura, ele é consumido na forma de suco, enfim, seja lá o que for, então a pessoa não está vendo a cor da casca do fruto. Para o consumo na mesa,
né, que é a gente comer a laranja, a espessura da casca não pode ser muito grossa. Para facilitar o descascar, eu tenho que ter um baixo número de sementes e o fruto tem que ser saboroso, um fruto doce, um fruto não azedo, certo? E aí nós temos alguns grupos, né, de laranja. Nós temos as laranjas do grupo comum, as laranjas do grupo sem acidez, do grupo umbigo, do grupo poncan, do grupo bergamota, do grupo satsuma, clementina, limoeiras ácidas e limoeiros verdadeiros e os frutos híbridos. Então, nós temos a laranja do grupo comum, que ela apresenta dupla finalidade, ou seja, ela serve tanto para a indústria quanto para o consumo na mesa. Essas variedades são vigorosas e produtivas e apresentam alta abundância em suco. E aí nós temos alguns grupos que estão nessa característica de grupo comum com dupla finalidade. São a laranja salustiana, a chamuti, a Hamelin, a Westin, a Frank, a Tobias, a Valência, a Louis Gingon, a Natal e a folha murcha. Okay? Do grupo sem acidez, certo? São frutos cítricos importantes na dieta de crianças e idosos, são indicados para o consumo in natura. São as laranjas limas, né? As laranjas com baixa acidez. Aí nós temos a lima do céu, a pira-lima e a lima tardia. As laranjeiras do grupo umbigo, elas apresentam aqui na base um pseudofruto, né? Um pseudofruto nessa região que se chama de umbigo. Elas são indicadas para o consumo in natura, são inapropriadas para suco, não tem uma característica boa para suco. Um ponto positivo dela do consumo in natura é que é uma laranja que não apresenta sementes, mas elas são altamente susceptíveis ao cancro cítrico. Cancro cítrico é uma das doenças mais graves que afeta a cultura dos citros. Então, é uma laranja que no plantio, tu vai plantar essa espécie, tu tem que plantar numa região não propensa a cancro e tu tem que ter um controle muito grande em cima dessa doença, ok? E aí nós temos uma variedade de espécies, né, do grupo das laranjas umbigo. Nós temos a navelina, a New Hall, a Bahia, a Baianinha, a Monte Parnaso, a Nave Leite e a Lene Leite. Tangerina do grupo Polcan apresentam algumas características como boa produtividade, são plantas de porte médio com hábito de crescimento ereto, ou seja, os ramos têm característica de crescerem para cima, apresentam frutos grandes com polpa alaranjada e textura frouxa, ou seja, textura frouxa quer dizer que os gomos se soltam, a casca ela não fica aderente ao gomo, apresentam suco abundante, doce e aromático, apresentam muitas sementes como inconveniente, possuem vesículas de óleo salientes nas cascas do fruto, por isso que quando nós abrimos uma laranja polcan, a gente sente aquele cheiro característico de polcan, certo? Apresentam resistência ao cancro e à CVC, que é a clorose variegada dos citros, são susceptíveis à mancha de alternária. Tangerina do grupo da bergamota são frutos aromáticos, apresentam casca fina e de fácil remoção, frutos com grande número de sementes. Nós temos as variedades como o Ocaí, a Pareci e a Monte Negrina. Tangerina do grupo Satsuma são precoces, maturam fisiologicamente mais cedo, a coloração da casca é esverdeada, mesmo o fruto estando maduro. A casca, quando apresenta coloração alaranjada, o fruto não tem sabor, ele é um fruto sem sabor, certo? Uma variedade que nós temos é o Kitts, que apresenta porte pequeno, é uma planta vigorosa e produtiva, apresenta boa resposta à poda de renovação, né? Poda de renovação é a poda que a gente faz para que a planta ela se regenere, para que ela volte a produzir ramos. São frutos sensíveis ao sol, têm possibilidade sim de apresentarem danos por queimadura solar, são resistentes à mancha de alternária, ao frio e ao cancro cítrico. Grupo das limeiras ácidas e limões verdadeiros são caracterizados pela elevada acidez do suco. Esse é o limão Tahiti, lembrando que limão Tahiti não é um limão Tahiti é uma lima ácida, ok? E aqui nós temos o limão siciliano. O grupo dos híbridos, que são cruzamentos que podem ocorrer através de cruzamentos naturais ou controlados, então híbridos são cruzamentos de espécies diferentes, né? Podem ocorrer ao acaso ou podem ocorrer de forma forçada para que dali eu crie uma espécie desejada. Por exemplo, nós temos os tangoeiros,
que é o cruzamento entre tangerina e laranjeira, o tangeleiro, que é o cruzamento entre tangerineiras e pomeleiros, e aí nós temos algumas variedades de híbridos, como o tangeleiro nova, o pajé, o morcote, o ortanic e a tangerineira michal. Zoneamento agroclimático. O que é que me diz o zoneamento agroclimático? O zoneamento agroclimático, com base em características exigidas pelo fruto, ele me indica a região mais propensa para que eu faça cultivo de citros. Se eu pegar o mapa de Santa Catarina, eu vejo que o cultivo de citros é recomendado em toda a região do litoral, até próximo a Rio do Sul e meio oeste ao extremo oeste do estado de Santa Catarina. Santa Catarina já foi um produtor de citros, claro, não se compara à produção catarinense, nunca se comparou a produção catarinense ao estado de São Paulo, por uma série de características, relevo é uma delas, né? Mas Santa Catarina ela perdeu essa produção de citros por causa do cancro. O plantio de muda não certificado, o plantio de muda sem controle, acabou por gerar esse problema na cultura, né? E a produção de Santa Catarina basicamente foi a zero. Agora, com muito trabalho da pesquisa, da extensão, o plantio de citros ele vem sendo retomado no nosso estado. E quando eu falo em citros, quais os critérios que eu uso para dizer planta na área litorânea até Rio do Sul e Tuporanga e planta em alguns municípios da região meio-oeste até o oeste catarinense? São dois critérios. Primeiro, o número de meses com temperatura média das temperaturas mínimas tem que ser superior a 12,5 graus, igual a 6 meses. Então, para eu dizer essa região eu posso plantar cítricos, o primeiro critério que eu uso é o seguinte: no mínimo em 6 meses do ano eu tenho temperatura mínima máxima de 12,5 graus, não pode ser abaixo de 12,5 graus. Se eu tiver temperatura mínima mais do que por 6 meses, menor do que 12,5 graus, essa região não é propensa para o cultivo de citros. Então, eu tenho que ter, em relação à temperatura mínima, no mínimo 6 meses de ocorrência de temperatura mínima igual ou maior do que 12,5, 14,5, 15,5. Então, não podem ser regiões muito frias, certo? E a soma anual, a soma térmica anual acumulada num ano, considerando a temperatura mínima basal de 10 graus Celsius, deve ser superior a 1.700 graus. Como que a gente faz isso? Eu pego dia a dia a temperatura média, deu 20 graus, diminuo 10 graus, que é a temperatura basal, naquele dia eu tenho um ganho de 10. Durante um ano, eu tenho que ter no mínimo 1.700 graus.